Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Meu nome é Valdir. Estamos de volta aqui no nosso módulo básico na formação continuada na fé católica. Estamos falando sobre os sacramentos e hoje nós vamos falar sobre a Eucaristia. Que Deus nos abençoe nesse dia, nessa jornada. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Que Deus nos abençoe. Estaremos juntos a partir de agora e em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade aí aos sacramentos da iniciação cristã, como nós já vimos, nós falamos sobre o batismo, sobre a crisma, o crisma, e agora nós vamos falar sobre a Eucaristia. Olha aí, sacramento da iniciação cristã, a Eucaristia. Olha aqui, ó. Esse aqui é o sacrário lá da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui dentro está o Cristo vivo, no Santíssimo Sacramento. Ó, vinde e adoremos. Antes de falar da Eucaristia em si, nós vamos ver aqui, ó, vamos falar sobre o alimento. Quando nós nascemos, uma das primeiras coisas que nós fazemos é procurar o alimento. É a fonte externa que vai nos manter vivos. Enquanto somos uma criancinha, lá estamos no ventre da nossa mãe, nós estamos lá quietinhos, né, e somos alimentados pelo seu cordão umbilical. Então, tudo que a mãe come vai passando para o bebê e ele vai se desenvolvendo, vai crescendo. E quando nós nascemos, nós passamos a procurar essa fonte de alimento de uma forma externa, né? Então, ó, nós comemos, olha só que pizza deliciosa, e bebemos também, ó, que caldo de cana lindo. Se você estiver vendo isso aí perto da hora do almoço, vai dar até uma fome, né? Mas o que significa o ato de comer e beber? Para a sociedade, comer, né, sentar-se à mesa, é muito mais do que saciar a fome. É um ato de união ali com os seus parentes, às vezes com os amigos do trabalho, né? Então você faz aquela comunhão, aquela comunidade com as pessoas ali que você gosta, você partilha ali o alimento. Quantas vezes nós não vamos aí no almoço de família, ou no jantar, numa festa, ou mesmo com os amigos, que cada um leva uma coisa e quando vê tem aquela mesa farta com cada um contribuindo com um pouquinho. Então, o alimento tem essa função social. Além de nos manter vivos, né, além de saciar a nossa fome, nos alimentar, né, tanto a comida quanto a bebida, ele tem essa função social que é unir as pessoas, que é sentarmos à mesa para conversarmos, para bebermos, para nos alegrarmos. Então, o alimento tem toda essa função. Ok? Vamos lá para o nosso próximo slide. Dando continuidade, então, à questão do alimento, vou falar agora o significado da ceia em Israel. Em Israel, a ceia significava primeiro a hospitalidade, depois a ligação com Deus e também a questão da memória. Por que hospitalidade? Aqui, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 8, Abraão ele tinha feito aliança com Deus, Deus tinha feito aliança lá com Abraão. Então, o Senhor apareceu para Abraão lá nos carvalhos de Mambré, né? Nome esquisito, né? Carvalho de Mambré. Então, estava muito quente nesse dia. Aí Abraão viu que tinham três homens de pé diante dele. Aí eu vou ler aqui o versículo 3. E ele fala assim para os três homens: Meus senhores, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. O que ele fez? Ele correu lá para Sara, Sora, e pediu para ela preparar uma quantidade de farinha lá para os três homens. Então isso significa a hospitalidade. E lá em Gênesis 27, aqui ó, Gênesis 27, aqui no versículo 4, Isaac já estava velhinho, aí chamou Esaú, que era o seu primogênito, e falou também com Isaac, né? E falou assim, olha, tu tá vendo aqui, ó, tô velhinho, não sei quando eu vou morrer,
olha só, pega lá tuas armas, tua aljava, vai ao campo e traz para mim uma caça. Traz lá um papazinho bem gostoso, né? Isaac estava velho, mas estava morrendo de fome. Mas ele queria comer. É brincadeira, tá, pessoal? E ele falou assim, lá no versículo 4: Prepara-me depois um prato suculento, como sabes que gosto, e traz-mo para que o coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Então aqui, ó, também nesse momento, é a hospitalidade que os filhos têm com o pai. É o carinho. Por que ele pede? Ele pede porque sabe que os filhos vão fazer isso por ele. Então, também uma forma de demonstrar carinho os filhos quando vão buscar lá o alimento para o seu pai. E aqui, na segunda Reis, né, 2 Reis, nós temos o seguinte: o rei Joaquim ele é libertado do cativeiro e senta-se à mesa com o rei da Babilônia. Espera aí só um minutinho que eu vou achar aqui. Dá uma pausa, ó. Pausa. Então, parando a pausa aqui, continuando, dando play, vocês vão ver aqui, ó, que em 2 Reis, capítulo 25, versículo 29, o rei Joaquim, ele é liberto e passa a se alimentar lá na mesa com o rei da Babilônia. Olha só, mudou-lhe as vestes de prisioneiro e até o fim de sua vida Joaquim comeu à mesa do rei da Babilônia. Então, tem outras passagens, mas eu selecionei essas daqui porque elas demonstram exatamente a hospitalidade, né, como um dos significados da ceia em Israel. Vamos agora para outro significado. Continuando, pessoal, aqui, ó, o outro significado da ceia em Israel é a ligação com Deus. Aqui, ó, em Êxodo 18, versículo 12, fala justamente dessa ligação. Mas antes eu vou ambientar vocês aqui. O que estava acontecendo? Moisés já estava lá no deserto, o povo estava reclamando, né, que estavam com sede, que poxa, eles foram tirados do Egito para passar fome. Aí Moisés já estava boladão lá na pracinha. Aí chegou e falou com o Senhor: Senhor, esse povo está querendo me apedrejar. Então o Senhor falou: Moisés, passa à frente desse teu povo, pega esse teu cajado, mesmo que você abriu o Mar Vermelho, e vai fender a rocha, lá no Monte Horebe. Para quem está acompanhando as nossas aulas, quando falei lá do batismo sobre o significado da água, eu comentei que a água também significava vida e citei essa passagem do Monte Horebe. Então, o povo bebeu a água e, nesse contexto, eles também estavam numa batalha. Amaleque estava querendo acabar com o povo de Israel. Então, o Senhor falou com Moisés, falou para que ele erguesse o cajado dele lá, para que ele pudesse ficar em oração, que enquanto ele estivesse em oração, o povo estaria, Deus estaria ao lado deles na batalha. Então Moisés mandou Moisés lá, Moisés foi para a batalha, Josué foi para a batalha lá contra Amaleque, enquanto Moisés estava lá com seu cajado para o alto, sustentando lá na oração, Josué ia ganhando a batalha. Quando ele cansava, o braço arriava, então Amaleque ia ganhando a batalha. Então vieram 2 homens lá, Arão e Hur, que sustentaram os braços de Moisés para que ele ficasse com o cajado dele lá para o alto, e eles conseguiram vencer a batalha. Da mesma forma que nós nos sustentamos como comunidade na oração, esse aí está um exemplo bem claro aqui com Arão e Hur, da comunhão, né, da unidade e da força que tem a comunidade, né, os nossos irmãos, a oração para vencer uma batalha. No caso aqui foi uma batalha campal, que não deixou de ser uma batalha espiritual. Mas só voltando aqui, então Josué derrotou Amaleque. Então nós vamos vir aqui finalmente para o Êxodo, capítulo 18, versículo 12. Que depois que aconteceu isso tudo, Jetro, que era sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios.
Arão e todos os anciãos de Israel vieram ter com o sogro de Moisés, para tomar parte no banquete em presença de Deus. Então, que fique bem claro aqui, ó, em presença de Deus, eles estavam diante de Deus. Então, entendo que as palavras, né, a nossa língua portuguesa ela é muito rica. Então, ele fala, né, na presença, né, diante de Deus. E aqui, no Êxodo 24, Êxodo capítulo 24, lá no capítulo 11, diz o seguinte, ó, sobre os eleitos dos israelitas, Deus não estendeu a mão. Viram Deus e depois comeram e beberam. Em todas essas passagens, eles estavam diante do Senhor. Por isso que eu coloquei aqui, ó, diante do Senhor. Esse é um ponto muito importante. Quem tiver com caneta, papel aí, ó, anota aqui, ó, diante, tá? É a dica. E aqui em Êxodo 24, versículo 8, só voltando um pouquinho, diz o seguinte: Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. Então, dê uma olhada aqui, ó, que aqui eles estão diante do Senhor e aqui, ó, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Fica a dica, hein? Partindo então para o terceiro significado aqui, ó, da ceia em Israel, a ceia também significa memória. Aqui no livro de Deuteronômio, aqui no capítulo 8, versículo 7 ao 18, ele faz o seguinte, ele faz praticamente uma trajetória da história do povo de Israel e vai falando, aqui no versículo 7, fala assim, porque o Senhor teu Deus vai conduzir-te a uma terra excelente, cheia de torrentes, de fontes e de águas profundas que brotam nos vales e nos montes. Aí vai contando ali mais ou menos a história da promessa, né? Vai falando, né? Guarda-te de esquecer o Senhor teu Deus, negligenciando a observância de suas ordens, seus preceitos e suas leis que hoje te prescrevo. Ou seja, está falando aqui, ó, cuidado, hein? Não vá se esquecer do Senhor, né? Depois fala, não suceda que depois de teres comido a saciedade, de teres construído e habitado formosas casas, de teres visto multiplicar teus bois e tuas ovelhas, e aumentar a tua prata, o teu ouro e o teu bem, o teu coração se eleve e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Foi ele o teu guia neste vasto e terrível deserto, cheio de serpentes ardentes e escorpiões, terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água do rochedo duríssimo. Foi ele quem te alimentou no deserto com maná desconhecido de teus pais, para humilhar-te e provar-te, a fim de fazer o bem depois disso. Aí fala aqui, ó, não digas no teu coração, a minha força e o vigor do meu braço adquiriram-me esses bens. Lembra-te de que é o Senhor teu Deus quem te dá força para adquiri-los, a fim de confirmar, como faz hoje, a aliança que jurou a teus pais. Então, ele faz toda uma lembrança, né? Ele faz uma memória de tudo que o povo passou pelo deserto. Lembra que Deus está sempre falando com eles para que eles não se esqueçam que Ele é o Senhor e também fala, ó, não ache que tudo que você conseguiu foi pelo teu próprio esforço, porque eu sou o Deus, eu sou o teu Senhor. Então, aqui nas outras leituras do Deuteronômio, ele também vai fazendo esse tipo de memória. Eu vou só ler mais essa aqui no versículo 14, aqui no 26, que fala o seguinte, ó. Comprarás ali, com esse dinheiro, tudo o que te aprouver, bois, ovelhas, vinho, bebida, ferramentas, tudo, bebidas fermentadas, tudo o que desejares, e comerás
tudo isso em presença do Senhor teu Deus, alegrando-te com tua família. Ou seja, ele faz toda essa memória e coloca mais uma vez a ceia, né, a família, o povo ali de frente ao Senhor, como eu falei aqui antes, né, na ligação com Deus. Então, meus irmãos, só encerrando aqui, podemos ver aqui, né, o significado da ceia em Israel: hospitalidade, ligação com Deus e memória. Então vamos lá, olha, a ceia de Israel, resumindo, ela é sacrifício, refeição diária, anamnese e agradecimento. O que é anamnese? Anamnese é uma recordação, é uma memória, é fazer presente aquilo que já foi celebrado um dia. Beleza? Quando a gente estiver lá no módulo liturgia, eu vou explicar direitinho o que é anamnese. Tá? E o agradecimento, porque eles vão agradecendo a Deus por tudo que aconteceu na vida deles. Então, vou encerrando por aqui, porque o vídeo já está chegando aos 16 minutos, indo para 17. E na próxima parte da aula nós continuaremos falando sobre a ceia, não em Israel, mas a ceia com Jesus. Estivemos reunidos, então, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula.